Vibramos Elétron, um estudo positron. No vídeo de hoje a gente vai começar a conversar sobre uma parte da química que é super interessante quando a gente está fazendo uma solução ou adicionando algum sólido para tentar dissolver. Então hoje a gente vai começar a discutir a ideia de equilíbrio de solubilidade. Vamos lá? Bom, vocês já pararam para pensar que se eu pegar um copo e adicionar uma colher de sal ou açúcar, ele dissolve? Se eu adicionar duas, ele dissolve? Mas se por acaso eu adicionar uma terceira colher, ele não vai dissolver e aquele salzinho ele vai para o fundo do copo? Por que isso acontece? Será que existe alguma explicação para isso? Ou então você quer fazer uma chocolatada e quer deixar esse chocolatado mais gostoso? Vocês já pararam para perceber que se por acaso você fizer o mesmo achocolatado no liquidificador ou então aquecendo o leite, ele fica mais gostoso do que usar um leite frio ou agitar na mão? Ou então, vocês já pararam para pensar o que são os cálculos? Cálculo renal, o cálculo na bexiga, cálculo na uretra. O que ocorre para que esse cálculo exista? Qual é a explicação para o surgimento desses cálculos? E se eu perguntar para vocês, qual das substâncias abaixo possui maior solubilidade em água? Talco, isopor, sal, enxofre, açúcar ou sulfato de cobre? Como é que a gente descobre qual é o que é mais solúvel? Então, esses e outras perguntas vão ser explicadas nas próximas aulas. A definição da parte de equilíbrio de solubilidade é a parte da química que estuda a solubilidade dos compostos. Então, o que acontece? Quando você tem sólidos em água, você pode ter substâncias mais ou menos solúveis. E com isso a gente tem diversas aplicações. Por exemplo, a gente pode pensar na ideia de solubilidade de alimentos. Então, se você tem um achocolatado e você precisa colocar mais pó, mais sólido, dissolver mais material para o mesmo gosto, então você acaba gastando mais. Então, a longo prazo, fica muito caro manter aquele produto. O ideal é que você tenha o mesmo gosto com uma quantidade pequena. O cálculo renal ele é dado por uma substância chamada oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio é uma substância que ela não consegue ser dissolvida no nosso sangue e nem na água. E então a solubilidade dela é muito baixinha. Com isso se torna um grande problema para as pessoas. E existem tratamentos para você evitar esse tipo de cálculo renal. Ou então a gente quer fazer um soro caseiro. Como é que é o soro caseiro? O soro caseiro normalmente a gente bota um copo de água, uma colher de açúcar e uma colher de sal. Os dois vão dissolver. Por quê? Porque existe uma solubilidade de um com o outro. Então, existe uma certa quantidade que eu consigo dissolver cada um deles. Ou então, quando a gente vai trabalhar com exames contrastados. A ideia de exames contrastados é que você tenha um material que ele não seja totalmente solúvel no sangue. Por quê? Se ele for totalmente solúvel no sangue, ele vai sair pela urina rapidamente. Você precisa que tenha o quê? Uma solubilidade que não seja nem tão alta nem tão baixa, para você conseguir ver o material durante muito tempo. O princípio dessa parte da química é o seguinte. Você tem, por exemplo, duas substâncias em meio aquoso que, quando reagem, podem produzir uma terceira substância que seja sólida. É o que acontece, por exemplo, no oxalato de cálcio, no cálculo renal. Então você tem o ácido oxálico, que é aquoso, e você tem o cálcio. Quando eles reagem, quando eles interagem, forma o oxalato de cálcio, que ele é insolúvel, aí forma aquelas pedrinhas. Ou então você tem um sólido
e você quer que aquele sólido ele seja dissolúvel, ou seja, você quer dissolver aquele sólido. E quando ele ioniza, ele forma o quê? Ou dissocia, ele vai formar o quê? Dois componentes que são solúveis. Então a gente consegue brincar com esse equilíbrio, já que é uma reação reversível, a gente consegue brincar com esse equilíbrio, modificando algum dos parâmetros para facilitar ou dificultar a minha reação. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez uma pequena introdução sobre a parte de solubilidade e equilíbrio de solubilidade. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre cada um desses detalhes. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!